Bom dia. O nosso grupo ficou com o tema Reações de Eliminação. O grupo é formado por Ana Beatriz Leal, Igor Nascimento, Júlia Regis e Roberto Ornelas. Pode passar o slide, por favor. Na reação de eliminação, ocorre a ruptura de ligações, então a formação de alguma outra molécula menor. Ao contrário da reação de adição, que é a quebra de uma insaturação e formação de um alcano, no caso de uma molécula saturada, na reação de eliminação, favorece então a formação de uma insaturação. Pode passar o slide, por favor. Então, as condições para a ocorrência de uma reação de eliminação. Vai depender de 3 fatores: o reagente, a temperatura a que a reação está sendo submetida e o uso de um desidratante ou catalisador, que é uma substância que provoca a formação de uma molécula de água a partir de componentes presentes em uma determinada molécula. Pode passar, por favor, Júlia. Um exemplo de reação de eliminação de algo bem comum no nosso dia a dia é a produção do polietileno. Essa reação de eliminação, eu elimino uma das partes para gerar o polietileno, que logo depois ele é polimerizado para virar o plástico, que no caso até tem a formação de uma ligação dupla. E tem o polietileno de alta densidade, que é mais rígido, por exemplo, uma garrafa plástica, e o de baixa densidade, como um saco plástico de mercado. A produção do polietileno de alta densidade ela é feita a partir do etileno. E o etileno é produzido de 2 formas. A forma que é mais nociva ao meio ambiente é através de derivados de petróleo. E da forma que segue os ideais da química verde, que são até chamados de plástico verde, são obtidos através do etanol, que é obtido através da biomassa. As reações de eliminação também são utilizadas em outras áreas bem comuns, como na produção de medicamentos, na produção de solventes, produção de aditivos químicos. E essas reações, elas têm um largo uso e uma grande importância para diferentes tipos de segmentos industriais. Pode passar. Os tipos de reação de eliminação. Tem a desidrogenação, dehalogenação, dehalogenidetos e a desidratação. Pode passar, por favor. O primeiro tipo é a desidrogenação, né? Ela ocorre em hidrocarbonetos e é um processo que há a ruptura de 2 ligações de carbono e hidrogênio, entre carbonos e hidrogênios, formando uma molécula de gás hidrogênio. Esse processo ele é utilizado na obtenção de intermediários petroquímicos, como polímeros e combustíveis. Nesse exemplo abaixo, mostra a reação de desidrogenação do etano. Aí mostra lá, né, a molécula de etano, que na presença de um catalisador, há a quebra então de 2 ligações de carbono e hidrogênio, resultando em 2 pares de elétrons livres, o que vai favorecer então a formação de uma ligação. Aí então ali no final da reação vai ter então uma molécula insaturada, no caso o eteno, e uma molécula de H2. Pode passar, por favor. Algumas curiosidades sobre esse tipo de reação de eliminação. É utilizado o craqueamento a vapor e catalítico para a obtenção de olefinas, como o eteno, propeno, butenos e também isobutenos. Essas são as matérias-primas que são usadas, no caso de LP, nafta, gasóleo, entre outros. As condições vão ser um fator muito importante para definir qual vai ser a composição do produto, no caso a mistura final. As olefinas elas são hidrogenadas muito facilmente,
em condições normais, né? Mas no caso da reação inversa não vai ser desse jeito. No caso, a desidrogenação de uma ligação parafínica, ela é um processo químico bem mais complexo. O equilíbrio termodinâmico, ele vai limitar a conversão máxima e a reação como ela é altamente endotérmica, ela vai acabar requerendo uma alta quantidade de calor, o que vai dificultar, né, esse processo. Pode passar, por favor. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a reação de dehalogenação. E nessa reação, né, ocorre a retirada de 2 halogênios de um hidrocarboneto, só que eles precisam estar situados tipo em carbonos vizinhos, que se chama dialeto vicinal. E para que essa reação ocorra, é necessário que tenha catalisador. E normalmente se é usado zinco e álcool como catalisadores nesse tipo de reação. E assim como na reação da própria hidrogenação, né, aqui tem uma instauração após a retirada dos átomos, né? E, consequentemente, a gente vai ter como resultado uma molécula de alceno, como mostra nessa própria imagem aí do lado, que dá pra gente ver que o bromo, ele é um átomo eletronegativo e que o zinco, ele é eletropositivo, que assim, então, ocorre a atração entre eles. E aí, no final, vai formar uma molécula de brometo de zinco, como mostra aí do lado, e um alceno. Já essa reação de desidrohalogenação, ela tá um pouco diferente a forma como ela é escrita do que estava lá no começo, quando a Roberta falou dos tipos, né? Mas é porque ela tem essas duas formas de ser chamada mesmo. Mas essa reação de desidrohalogenação nada mais é do que a retirada ou a eliminação de um hidrogênio e um halogênio, ao invés de 2 hidrogênios, ligados a um hidrocarboneto. E essa eliminação ela é feita usando uma base de caráter forte, né? E o álcool, como na outra também. Por exemplo, dá para ver aí uma potassa alcoólica, que acontece a atração entre ele e a base, né? Que KOH. E o ácido proveniente da união entre o halogênio e o hidrogênio retirados na molécula inicial, como dá para ver nessa imagem aí também, que antes tinha um alcano, que agiu lá, né, com catalisador, e depois teve um ácido bromídrico e formou um alceno, justamente como eu expliquei lá naquela imagem anterior, o negócio de elétron livre, elétron positivo, elétron negativo. E é isso. Bom dia, pessoal. Eu vou explicar como funciona a reação de desidratação. Essa reação, né, como o nome já sugere, ela ocorre acontecendo a retirada da água de uma molécula, né, no caso intramolecular, ou de duas ou mais, no caso intermolecular. Para essa retirada da água acontecer, o sistema tem que estar entre 140 ou 170 graus Celsius, né, varia de acordo com o tipo de reação, e em presença de ácido sulfúrico ou, em alguns casos, também óxido de fósforo. E essa desidratação ela ocorre em álcool e em ácidos carboxílicos. Como podemos ver aqui nesse exemplo, né, a desidratação em álcool de forma intramolecular. Temos ali só o butanol perdendo o H2O, né? Ele é exposto a temperatura de 170 graus Celsius e o sistema é colocado na presença de ácido sulfúrico
Então vão romper ali as ligações de uma hidroxila e um hidrogênio, e aí vão formar um alceno e uma molécula de água. E no intermolecular, né, entre dois álcools ali, 2 moléculas de etanol, nessa reação já é colocado em 140 graus Celsius e também na presença de ácido sulfúrico. E aí essa reação sempre forma um éter e uma molécula de água. Pode passar, por favor. Esses aqui são os exemplos da desidratação em ácido carboxílico. A gente tem primeiro ali intramolecular, né? Temos ali só um ácido butanoico que é colocado na presença do óxido de fósforo e também aquecido. E aí ele vai formar ali um anidrido e uma molécula de água. Aqui nós temos uma exceção, né, da regra da formação de um anidrido no fim da reação. Aqui é o ácido fórmico. Ele sofre a desidratação e forma uma molécula de água e monóxido de carbono. No caso, é a única exceção que não se forma, né, um anidrido no caso. E temos aqui também a intermolecular no ácido carboxílico, que temos um exemplo aí de 2 moléculas de ácido etanoico que formam um anidrido e uma molécula de água também. É isso. Bom, gente, então é isso. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários do vídeo, né, como a professora falou. E a gente vai deixar um videozinho também sobre a produção do polietileno, né, que é um exemplo do assunto do nosso slide, como a Bia falou anteriormente, e é um videozinho bem explicativo. Espero que vocês gostem. É isso. Química Orgânica 1. Polietileno. No início dos anos 30, os pesquisadores da ICI, maior produtor químico da Inglaterra, se perguntaram o que aconteceria se comprimissem os gases até 1.500 vezes a pressão atmosférica. Era um negócio arriscado, pois pressões equivalentes só haviam sido geradas antes em canos de armas navais. Entre os vários gases que comprimiram estava o etileno, e o resultado foi uma estranha substância cerosa branca. O produto não parecia muito promissor, mas alguém acabou achando que aquilo poderia ser útil. E acertou. Como isolamento resistente às condições do tempo, essa substância viabilizou os radares aerotransportados e contribuiu com o melhor momento da Inglaterra. E, por falar nisso, aquela substância cerosa era o polietileno. Depois da Segunda Guerra Mundial, os prognósticos para o polietileno não eram nada bons. Parecia que as flores de plástico eram um bom negócio, mas uma só refinaria no mundo poderia produzir o suficiente para atender a demanda desse produto. Hoje, porém, as refinarias de todo o mundo produzem anualmente milhões de toneladas de polietileno. De todos os tipos de plástico, o polietileno é o que se produz em maiores quantidades. E por um bom motivo. Em forma película, é muito usado na indústria das embalagens. Moldado, pode se transformar em recipientes de qualquer formato. Perfilado, pode se transformar em canos sem emendas de qualquer largura ou comprimento. Depois de um começo nada promissor, 50 anos atrás, as aplicações do polietileno agora são limitadas apenas pela imaginação. Podemos explicar as propriedades fantásticas dos plásticos em geral devido às possibilidades das moléculas chamadas polímeros. Os polímeros são moléculas extremamente grandes, compostas de milhares de unidades moleculares repetitivas unidas em longas cadeias. Essas unidades repetitivas são formadas a partir de moléculas pequenas chamadas monômeros. Neste programa, vamos examinar um dos monômeros mais simples.
o etileno, e o processo de sua conversão em polietileno. Por meio de um tipo especial de reação chamada polimerização de adição, o monômero de etileno é, em primeiro lugar, quimicamente reconfigurado na unidade repetitiva do polietileno. Como ambos contêm o mesmo número de átomos, suas respectivas massas são idênticas. Mas a molécula do polietileno, que contém milhares de unidades repetitivas, tem sua massa relativa medida em milhares. Convém, portanto, representar a reação com esta fórmula, onde N representa os milhares de monômeros de etileno necessários à produção da molécula de polietileno. O processo de polimerização começa com um gás que contém monômeros de etileno. Introduz-se um catalisador. E a mistura é comprimida até 1.500 atmosferas e aquecida até 250 graus centígrados, criando condições tortuosas. O catalisador peróxido de benzoíla é fragmentado em radicais livres de vida curta. Aguente mais um pouquinho. Como esta fórmula fica desajeitada na televisão, vamos converter os radicais livres em um modelo de elétron modificado. Este radical contém um elétron desemparelhado, à procura de um elétron para fazer par. Ahá, alvo! Os elétrons π mais frouxos do etileno. Resultado, um novo radical livre. Esta nova espécie, com seu elétron desemparelhado, por sua vez, sai à caça de um elétron ao qual se juntar, encontrando-o na ligação π de uma outra molécula de etileno. Contato. Um radical novo maior com um elétron livre. E assim a cadeia do polietileno vai crescendo e crescendo. Mas de onde é que vem o etileno, se a molécula não se encontra livremente na natureza? Uma das fontes é o gás natural, que contém etano, um bom ponto de partida para a síntese do etileno. Assim, começando de baixo para cima, vamos examinar um processo de alta pressão para a produção do polietileno. O gás natural primeiro passa pelo fracionamento a baixa temperatura. O etano se separa a menos 88 graus. O restante, principalmente metano, é usado em residências. Um pouco desse metano é extraído para abastecer a conversão do etano em polietileno. O processo envolve o aquecimento do etano em um forno, onde a alta temperatura e a pressão quebra ou decompõe as moléculas de etano para produzir principalmente moléculas de etileno. Os produtos entram no fracionador de baixa temperatura e são separados em etileno, hidrogênio, metano e dióxido de carbono. O etileno é ainda mais purificado por meio de lavagem e secagem até o produto ficar 99,99% puro. A seguir, o processo de compressão, onde é verdade quando se diz que a indústria faz o trabalho pesado. Um compressor gigante comprime o etileno a 1.600 atmosferas. Depois disso, ele é esfriado e enviado para o coração do sistema, a autoclave. Não é um ato violento de engenharia, porque o etileno em alta pressão e o catalisador são agitados mecanicamente dentro da autoclave. O que sai dali é polietileno liquefeito e gás não reagido. No separador, o gás não reagido é reciclado de volta para os compressores, enquanto o plástico derretido é bombeado para um depósito de baixa pressão,
e vai para o perfilador, onde é esfriado e cortado em grânulos. O processo que vimos, que envolve pressões extremamente baixas, produz polietileno de baixa densidade. Como essas cadeias de polietileno são ramificadas, o produto é relativamente flexível. Existem, contudo, fabricantes que utilizam pressões ainda mais baixas e catalisadores diferentes, como o óxido de crômio. Não é um processo tão quimicamente violento, portanto, a reação controlada forma moléculas mais uniformes e lineares. Essas moléculas estão estreitamente unidas, então formam um polietileno rígido de alta densidade, adequado a materiais estruturais. Ao passo que a flexibilidade do polietileno de baixa densidade é ideal para produtos como sacos de lixo e garrafas moles. De alta ou baixa densidade, o polietileno é vendido a fabricantes secundários que atendem à demanda atual e esperam lucrar com as novidades do futuro.